Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Good Times. Esse episódio é muito especial, eu tenho certeza que você vai gostar muito. Hoje é um assunto relacionado com música e eu quero dar aqui meu boa noite especial para o meu amigo Pedro e já falar um pouquinho aí como é que você está, o que vai acontecer essa noite. Boa noite, galera. Boa noite, Cris. Prazer imenso estar aqui. Essa retomada do podcast Good Times, que é um podcast que nasceu com essa ideia de compartilhar os talentos, compartilhar a arte de cada um. E hoje, em especial, estamos aqui com um cara que ele é incrível, um cara fenomenal, como ser humano acima de tudo. É o nosso amigo Eduardo Gomes, que é um baita de um músico. Ele é músico trompista, ele toca na Jazz Sinfônica, toca na GRU Sinfônica, que é a Orquestra de Guarulhos, e ele é professor por excelência, músico por excelência, é meu amigo também, né? E eu, arriscando também ser trompista, consegui ter um bom êxito com ele me dando aulas, mas a gente trouxe aqui porque ele tem uma bagagem muito grande e tem muito para compartilhar. Então, Edu, hoje é uma alegria receber você aqui. Muito obrigado por aceitar o convite. Eu, Cristiano Rangel, a gente está muito feliz de poder ouvir você e ouvir tudo que você tem para compartilhar conosco. Boa noite, Edu. Boa noite. Imagina, prazer é todo meu, viu? Alegria aí. Começo agradecendo pelo convite, conhecendo agora o Cris pessoalmente. Pedro já é meu amigo de longa data e por ser meu amigo ele até exagerou aí nos elogios. Não é tudo isso, viu, Cris? Não acredita, Mas ó, eu posso te dizer que ele já falou isso. O que ele falou aqui para você na sua frente, ele já falou para mim diretamente. Sim? É verdade. Então pode ter certeza que o que ele está falando é verdadeiro. Mas não acredita em tudo isso não, que tem um pouco de exagero aí, né? Na verdade, é uma alegria imensa estar aqui, tá bom? Alegria nossa. Poder contribuir um pouquinho aí e também aprender, né? A gente sempre aprende, né? É verdade, é verdade. Mas vamos lá. Vamos lá, então vamos com a primeira pergunta já para você. Você tem uma carreira sólida que você construiu e é muito bonita. E você desenvolveu nesse interim, paralelo a isso, a carreira de professor. E faz com excelência. Afinal, são muitos músicos já tocando bem esse instrumento tão difícil que é a trompa. E você faz isso muito bem. Então, compartilha com a gente esse privilégio, como que é essa coisa gostosa de dar aulas para você com a música. Legal, bacana. Na realidade, a questão de dar aula, de ser professor, inicialmente ela veio por uma necessidade. Quando eu resolvi entrar para esse meio musical maluco aí, eu falei, bom, quero viver disso. Então, assim, a primeira necessidade, melhor dizendo, o primeiro fator que me levou a dar aula foi a necessidade. Eu acabei me descobrindo como professor, Cris, e Pedro, a partir do momento que eu falei, poxa, que bacana compartilhar conhecimento, ensinar. Então eu fui me apaixonando, obviamente, e me descobri como professor, entendeu? Que legal. Então, na realidade, a primeira coisa que me levou a dar aulas foi a necessidade. Mas depois eu me descobri. Depois que eu consegui me estabelecer como músico de orquestra, eu nem tinha mais a necessidade, mas a paixão por continuar ensinando, ela me fez manter... Isso prova que você é um professor por excelência, né? Que bom. A gente estava falando em off ali, é um dom, né? É um dom, é uma coisa assim que não é todo músico, que é muito bom, a gente conhece vários, a gente estava falando, mas que não tem esse dom de ensinar, né? Isso é uma coisa bem legal. Se você viu isso,
isso já é um dom fora do sentido da performance, né? Exatamente. E uma coisa engraçada que vocês estão falando agora e eu vou me lembrando, né? Nós comentávamos ali em off. Tem músicos fantásticos, músicos que você fala, uau, que performance. E aí você chega nele e, pô, você pode me dar uma aula, posso pegar algumas aulas com você? E ele não, beleza, até por educação ele não vai falar não. Mas ele acaba se revelando não ser um bom professor, entendeu? E alguns outros são. Não estou dizendo que eu seja, entendeu, um bom professor, não é isso. A questão não é essa. A questão é que isso existe. Às vezes, excelentes músicos não conseguem ter uma didática, não conseguem ensinar com uma facilidade. Né? Exatamente. Porque a didática é uma coisa assim que é essencial. Eu sou também professor, então eu vejo assim, alguns músicos eu vejo em vídeos, e o mesmo assunto, a forma de se passar determinado assunto ou matéria ali musical, a gente vê vê o outro, eu falei, cara, nossa, esse cara passou de uma maneira tão fácil, o outro parece que rodeou, tal. Foi lá, até chegar no ponto, né? Exatamente. E o contrário também acontece muito. Às vezes você conhece músicos, né? Tem músicos bem mais limitados, eu falo em termos de performance, em termos técnicos, mas que conseguem transmitir o conhecimento. E acaba formando outros músicos até melhores que ele mesmo, entendeu? Sim, Por quê? Porque ele tem uma facilidade em ensinar. Sim. Isso é interessante, né? Isso vem da observação também. Interessante. Né? E no meu caso específico, Pedro e Cris, eu toco trompa, eu posso te dizer sem querer ser humilde em demasia, mas eu toco trompa com dificuldade. Sempre. Eu já vai fazer 36 anos que eu toco esse instrumento e sempre com muita dificuldade. E essas dificuldades me fizeram pesquisar muito. Então, eu acho que isso também acaba ajudando na questão de ensinar, porque eu pesquisei muito. Respiração, essa parte fisiológica, né? Embocadura, tudo isso. Então, às vezes, uma pessoa que toca já com muita facilidade, ela não passou por tantas dificuldades. Então, assim, ele fala, eu toco assim, e pronto. Ele só mostra como ele toca. Ele não faz um trabalho de pesquisa aluno por aluno, entendeu? Eu acho que essa é a grande sacada de um professor, entendeu? Sim. Pegar as dificuldades específicas de cada aluno e trabalhar em cima disso. Sim, entendeu? Eu testemunho isso do que você está falando com você mesmo. Né? Tive aulas com o Edu, Cris, que muitas aulas a gente mais conversava, né, Edu, do que realmente tocava. E na aula seguinte eu já voltava muito mais consciente, porque às vezes uma fala, um jeito de colocar a lição, ela vem pelo ouvir e você absorve muito bem isso. Por isso que eu disse da observação. Muito o Edu legal, é um cara que demais. observa muito os alunos dele. Isso é muito legal. Muito bom. Ô, Edu, deixa eu te perguntar um negócio aqui. Como é que foi chegar na Jazz Sinfônica? E assim, você passou por outras orquestras antes? Como é que foi? Várias. Passei por várias. Na verdade, a Jazz Sinfônica, ela surgiu na minha vida final dos anos 90. Eu fui convidado para fazer um cachê e, nossa, eu cheguei lá e aquilo causou um impacto muito grande em mim, porque eu comecei tocando na orquestra da minha igreja. Que legal. Tá, aprendi música na minha igreja, na verdade, foi lá que tudo começou, a Igreja Assembleia de Deus, lá no Jardim Penha. E então meu primeiro contato com música foi na igreja. E lá eles tinham uma orquestra, um projeto de orquestra bem pequena, e me apresentaram a trompa.
E aí, em 92, estou resumindo aqui, porque a minha história com trompa começou, acho que em 86, 85, 86. Então, dando uma resumida. Em 92, eu entrei na Orquestra Jovem do Estado de São Paulo, e Orquestra Sinfônica Jovem, uma orquestra que fazia um repertório essencialmente clássico, erudito, né? Sim. E aí toquei lá em 4 anos, de 92 a 96. E aí, final dos anos 90, eu já era um estudante adiantado de música. Fui fazer um cachê lá. Fazia um cachê na Jazz. Que legal. E aí, aquilo ali me Marcou. Eu falei, poxa, eu quero tocar nessa orquestra um dia. Quero voltar. Tocar. Então, eu costumo dizer para os meus amigos que a cadeira de trompa na Jazz eu persegui, porque em 96 eu entrei na Sinfônica de Santo André. Toquei lá de 96 a 2014, 18 anos, né? E que é uma bela orquestra, já Nossa, assisti algumas vezes. Muito bacana, para mim foi uma escola. Sou muito fã. Eu toquei na Sinfônica de Santo André 18 anos, foi uma escola para mim. Grandes maestros passaram por lá. Tive alguns amigos que tocaram lá, muito boa. Legal. Então, e aí nesse período eu comecei a fazer alguns trabalhos extras na Jazz. Comecei a ser convidado e aí aquela vontade de tocar lá só foi aumentando. Proporção maior. Só foi aumentando, só que não tinha vaga, né? Então eu sempre teve algumas vezes que teve vaga, eu fui lá, fiz a prova e não passei, voltava triste, eu falava, poxa, mais uma decepção, né? Mas não desisti. Então, acho que foi assim que a Jazz apareceu na minha vida. Mas antes da Jazz vieram outras orquestras. A Jovem, que eu toquei de 92 a 96. Santo André, que eu toquei de 96 a 2014. Nesse meio período, fiz alguns concursos, né? Passei na Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. Recebi também um convite para tocar na Sinfônica da Bahia, em 96 também, que eu fui bolsista no Festival de Brasília, de música, e lá eu fiz uma audição com o maestro. Na época ele gostou, me convidou para ir para lá, acabei não indo. Tive a oportunidade também de ir para Manaus, em 97, e dei aquela balançada, mas acabei não indo também, preferi ficar em São Paulo. Aí toquei na Orquestra Jovem de São Caetano, toquei onde mais? Nossa, toquei nas orquestras dos musicais aí, Bela e a Fera, Fantasma da Ópera, como músico substituto, enfim. Eu estou resumindo aqui, mas uma larga vivência, o né? caminho foi degrau por degrau, né? Aí em 2014 foi quando eu abri prova lá na Jazz. Eu fiz o teste e, pela graça de Deus, passei e estou lá até hoje. Lá. Que maravilha, Que maravilha. top, muito legal. Du, uma coisa que eu quero perguntar para você é, ali na Jazz, que tem um repertório, claro, bem diferente do erudito clássico, né? Mas de uma musicalidade altíssima, riquíssima. E você vai ali tocar para músicos da nossa música popular brasileira, por exemplo, como caras que eu sou fã, como Ivan Lins, Milton Nascimento, Mônica Salmazo, que quando teve lá eu quis ir e não consegui. Gilberto Gil. Gilberto Gil. E vezes, né, como que é você se deparar com essas figuras, né, tão ícones, consagradas, né? Assim, e tocar junto, viver essa musicalidade. Como que é essa vivência? Na verdade, eu brinco com os amigos, né? Quando a gente posta alguma foto, alguma coisa lá, que nós somos coadjuvantes ali, né? O solista principal, obviamente, né? São eles, né? E nós fazemos um trabalho ali eu diria, de apoio, né? De apoio. A orquestra, ela acompanha o artista, sim, né? Sim.
entendeu? Mas são experiências extremamente gratificantes, né? Cada artista ele tem a sua peculiaridade, a sua particularidade, né? Mas, como eu falei aqui, a Jazz Sinfônica ela é uma orquestra diferente, porque é uma orquestra de música popular. E, assim, 90% do repertório da jazz é música brasileira. E a música brasileira é riquíssima. Riquíssima. Né? E, assim, você tem artistas assim, de várias vertentes, né? Dentro da música brasileira, dentro da música popular brasileira, né? Então, por exemplo, você pega, como você citou, Ivan Lins, e você tem no outro extremo o Dudu Nobre, que é um outro estilo. Aí você tem o Fafá de Belém, exato. Você tem Gilberto Gil, né? São vertentes, né, tão diferentes da música brasileira, mas ambas lindíssimas, né? Manifestações lindas assim. Então assim. Ô Deus, só o Pedro fez a pauta aqui, ele vai me bater daqui a pouquinho, mas só dar um parênteses aqui de arranjadores assim, porque como a gente tem muitos também que são o Nelson Aires, falando de Ivan Lins, ele escreve muita coisa assim para ele, né, nos discos dele. O Nelson Aires, vocês devem ter trabalhado com ele, claro. É um músico, um pianista que eu acho fantástico. E assim, o que você acha da sonoridade aí para a orquestra também? Não, Nelson Aires é um gênio, né? Não, falando sério, Nelson Aires é um demais, gênio. Né, Edu? Ele já foi regente, titular da orquestra. É isso, eu lembro disso aí, por isso que eu ia falar também. Né? Ele sempre está lá na jazz tocando, mesmo depois que ele saiu de titular. Ele sempre está lá regendo, tocando piano, que ele é um fenômeno tocando piano. Toca demais. E fora que a caneta, demais. Né? A caneta é nervosa. É mágica. Né? Ele sabe, ele conhece muito de orquestração. Os músicos adoram tocar os arranjos dele. E as composições, né? Que ele também tem composições. Né? E os arranjos dele são fantásticos. Mas a jazz ela tem assim um DNA da música popular que ela teve essa coisa, né, de eu não estou lá desde o início, né? Eu não sou fundador da jazz, mas eu sei que os arranjos, assim, a coluna vertebral da orquestra em termos de sonoridade foi construída com Ciro Pereira, né? Ciro Pereira, saudoso Ciro Pereira. Tive aula com ele na ULM, fantástico, desse tamanhozinho, mas canetava que era uma beleza também. O Ciro era... É um fenômeno, né? Um fenômeno, porque o pessoal que tocou com ele disse que ele escrevia as coisas, e não é como hoje, né? Que você escreve, aí você vai lá... No final, no Sibelius. E o Sibelius tocar para você ver como que aquilo vai soar. Ele não, ele escrevia, tá aqui, ó. E colocava lá na orquestra para ensaiar. Gênio. E assim, as coisas dele também. Sim, eu colocaria ele e o Nelson Aires aí no mesmo patamar. Um pouco mais contemporâneo, a gente tem, eu não lembro sobre o nome, Tiago, que também escreve. Tiago Costa. Tiago Costa. Que é regente da orquestra, é um dos regentes também, né? atuais. Tiago Costa, tem o... Eu também não vou lembrar o nome, nome e sobrenome de todos, né? Mas tem o Douglas, se eu não me engano, Douglas Fonseca, tem o Ruriá, que é o nosso maestro agora, que também escreve muitíssimo bem, Ruriá Duprá. E aí tem diversos arranjadores, né? Até eu citei alguns, mas me perdoem aqueles que eu esqueci aqui, porque agora até... Não, lógico. Eu não lembro o nome de todos. E a galera pode ir assistindo o episódio e escrevendo aí, falando, de repente lembrar de algum. Por favor, escreva aí, né? Com todos. Participe conosco aí. Muito legal. Vamos falar um pouquinho de música de casamento. A gente estava falando em off também. E lembrando que pelo Trio Faz a gente tocou em um casamento. Foi ali que a gente não teve o contato musical, foi lá, né? É verdade. Pelo Trio Faz. Daqui a pouco eu vou falar do Trio Faz. Quando eu estiver no finalzinho, a gente vai falar um pouco aí sobre o Trio Faz. Mas vamos falar um pouquinho aí de casamento. Você toca em casamentos também. Como é que você começou?
Se você ainda toca, se você gosta disso aí. Porque eu brinco, né, com alguns músicos, tem aqueles trabalhos que a gente faz, que a gente gosta demais, tem aqueles que gostam um pouquinho, e até aqueles outros que se coloca a continha do lado para você, é por você que eu estou aqui. Mas é lógico, né? No casamento a gente... É engraçado, mas eu, por exemplo, comecei a tocar em casamento com 16 anos de idade, atendendo a um casal de amigos que precisava, eu fui lá, pô, eu toco alguma... Não, você vai tocar no meu casamento. É assim, talvez, que começou, pelo que a gente entendeu, a profissão também de professor de música. Mas como é que foi iniciar em casamentos? Você está fazendo ainda? Diga aí pra gente. Faço sim. Não tenho preconceito, não. Não tenho preconceito. Pelo contrário. É um trabalho muito digno, né? E eu faço atualmente não com tanta frequência como eu fazia antes, né? Esse período anterior à pandemia aí, pintava muito o casamento. Depois, não sei. Pelo menos para mim, para a trompa, começou a dar uma reduzida, né? Mas fiz muito casamento na minha vida, muito. Demais, nossa. É um trabalho muito legal, né? Uma observação desse seu comentário. Me parece, pela vivência dos eventos, que após a pandemia, principalmente, a maioria dos casais tem optado por grupos mais compactos, uma coisa mais acústica e grupos menores, né? Talvez, com certeza, talvez tenha sido seja isso. Um momento também, né? Pode E ser. eu acredito que são todos, assim, eu toco em casamento, já até falei mais ou menos a minha idade. Mas assim, a gente tem, é o que você falou, são momentos, né? E esse momento pandêmico que ainda nós estamos vivendo, eu acredito que, passado esse momento, as coisas voltarão na sua forma normal que vinha antes. E a gente, poxa, sabe, é bonito demais você ver em um casamento uma mini orquestra ali com trompas, com a parte de metais ali, compondo ali aos músicos. Isso enriquece demais, né? Não falando mal, lógico, pelo amor de Deus, os grupos que são pequenos aí, tudo tem a sua beleza, né? Você pode pegar um acordeon, um violino, uma flauta transversal, você fazer um casamento e fica lindo. Né? Sendo músicos bons, escolhendo bem o repertório, tudo isso. Mas é lógico que a gente gosta de uma coisa mais densa, né, Pedro? Mas casamento, voltando à questão do anterior aqui, você tem uma ideia, Pedro e Cris, houve uma época que eu cheguei a fazer casamento assim, de domingo a domingo. Eu não ficava em casa. Sim. Aí chegava no sábado, fazia 4 ou 5 casamentos. Entendeu? Então, por exemplo, eu me lembro que tinha muito casamento ali naquela região ali dos Jardins, ali na Nossa Senhora do Brasil. Às vezes você pegava 3, 4 casamentos seguidos. E às vezes você saía dali e você ia para São José, que era uma outra igreja que tinha bem perto ali. Entendeu? Então, fiz muito casamento. E sou grato por isso. E até hoje, quando me chamam, se eu tiver com a agenda tranquila, eu aceito. Eu faço. O mercado de casamentos, ele é muito generoso, né? Isso a gente não pode negar. Ele abre muitas portas e é uma grande escola também, porque você vai vivenciar uma outra realidade, né? Até queria te perguntar sobre isso. Existe uma brincadeira no meio musical, principalmente de quem toca profissionalmente, principalmente nas orquestras, e eu acredito que é por conta da necessidade de as grandes orquestras terem um regramento, uma rotina, algo determinado. Você tem que ter ali um estudo para o repertório, dominar o repertório, e já obviamente, nos casamentos você não tem como manter essa dinâmica. Então, a coisa fica um pouco mais perdida, por mais organizado que sejam os grupos. Geralmente, vai haver uma situação de desajuste momentâneo nessas combinações.
Então, os músicos, já toquei também em orquestras, então já presenciei essa brincadeira de, você está errando numa parte ali e o pessoal brinca, você está tocando muito em casamento. Mas exatamente por conta, eu acredito que essa é uma diferença, né, da música profissional para essa música, não que tocar em casamento você não seja profissional, mas eu estou dizendo a qualidade direcionada, né? É que, na verdade, assim, eu costumo dizer que tocar em casamento é uma escola também. É uma escola, porque você... E ele te forma também. Eu sempre exatamente, falo isso. Eu acho que exatamente. Tocar em casamento forma. Você tem que ter o tempo, de repente a música não vai até o fim. Sim. E o casamento, a maioria dos casamentos, você não tem ensaio do conjunto musical completo. Sim. Entendeu? Então o casamento ele te dá uma vivência de, por exemplo, transposição. Quantos Exato. e quantos casamentos que eu cheguei lá, cadê a parte de trompa? Não tem. Aí ele joga uma parte de piano na sua mão. Entendeu? Sim. Então você tem que se virar, você tem que transportar. Sim. Tem que ler pela partitura do piano. Sim. Então o músico de casamento ele acaba desenvolvendo um senso musical também muito grande. Eu até mesmo, entendeu? né, de repente você está lá nos cumprimentos e olha, cara, vamos trocar de música. Não, mas acabou ali, não tem. Você toca música tal de cor? Toca, beleza, tal, e vai. Isso também é uma escola. Também. Né? Porque você tocar, vou lá, e você tem que se virar. O concerto, tá tudo escrito ali, beleza, você tá. Mas e essa parte aí? Também, por isso que eu acho que forma muito e dá uma certa. É uma escola. É uma escola. Eu sempre digo, cara, tocar em casamento é muito bom. E são coisas que são. Os músicos de baile, por exemplo, eu acho fantástico, cara. Eu acho que, cara, você decorar aí, sei lá, quantas músicas, 200 músicas, vai, tudo de cor. Porque eu nunca cheguei para um músico de baile e falei assim, cara, deixa eu ver as partituras de baile aqui. Não existe. E é como você falou, de repente você tem que chegar lá e falar assim, vou transpor ou vou tocar de cor essa música e tem que sair. Exatamente. Né? Então, voltando à sua questão, Pedro, uma grande diferença, por exemplo, de você tocar numa orquestra, numa sinfônica, numa jazz sinfônica, é que normalmente você tem ensaios para preparar um repertório. Você tem ensaios. Exato. Que seja 2, 3, 4 ensaios. Né? O casamento normalmente não. Normalmente você chega lá antes, nós vamos tocar aqui, desse trecho até esse trecho, aqui já pula, já vai para o final. E aí, isso que o Cris falou também, então aqui, a gente vai tocar até esse trecho, a hora que acabar os cumprimentos dos padrinhos e tal, a gente muda para outra música. Então é uma coisa muito dinâmica. E isso te dá uma experiência de assim, você se desenvolver também como músico. Sim. Claro. Porque, de repente, você está tocando uma música lá, muda de música, ela muda para um tom que não tem nada a ver a outra música. Entendeu? Então, isso te dá uma vivência realmente... Eu curto, sim. Eu gosto. A única coisa que eu não gosto dos casamentos são os atrasos. Né? Sabe? Já toquei casamento de noivo atrasar 1h30, 2 horas. Isso é a parte chata, né? Realmente. Mas faz parte, né? É realmente a única coisa que eu não gosto. Né? Mas é bacana, assim. Edu, vamos falar agora um pouquinho sobre... Queremos ouvir, assim, mais da essência do Edu. Então, queria que você falasse um pouquinho, assim, do seu coração, como que é essa coisa com você em relação a Deus, a família, ao trabalho, à música, essa relação. Como é que funciona com você essa combinação? Aí você pegou no meu ponto, né? Meu ponto-chave aí, vai. Na verdade, a música, ela entrou na minha vida através da igreja. Através da igreja.
Eu falo para todo mundo que a melhor coisa que minha mãe fez, tá? Isso independente, eu sei que cada um, as pessoas que vão assistir essa entrevista aqui, cada um tem sua fé, tem sua crença, mas eu tô com 51 anos de idade. Minha mãe me levou para a igreja com 5 anos. E eu costumo dizer para os meus amigos aí que a melhor coisa que minha mãe fez por mim foi ter me levado na igreja. Porque eu me lembro que com 6, 7 anos de idade, na minha igreja na época tinha uma banda, e meu sonho era tocar naquela banda. A banda na Furiosa, eles chamavam de Furiosa. Meu sonho era tocar naquilo. Imagina, um garoto de 7 anos, nascido numa família bem humilde, assim, ninguém era músico, ninguém tocava. E então minha mãe falou: você quer? Tá. E me colocou na musicalização da igreja. Eu comecei lá com flautinha doce. Me lembro de todos os meus primeiros professores. Se você quiser, eu cito o nome e o sobrenome de cada um deles, porque marcou minha vida realmente. Então, quer dizer, tem a ver com essa pergunta que você fez, né? É lógico que uma criança de 5 anos ela não tem uma consciência religiosa, né? Então, as minhas primeiras memórias foram a música da igreja, aquela banda, entende? Então, o meu interesse por música se despertou através dali, através daquele contato que eu tive com a banda. E depois, obviamente, eu fui me descobrindo como cristão. Então, aí essa pergunta, sua ligação com Deus. Então, Deus é a essência de tudo, é a razão de tudo. Então, para mim, na minha visão, pra você ter ideia, esse negócio é tão forte que a minha profissão hoje começou na igreja, a minha família começou na igreja. O ano que vem eu vou fazer 30 anos de casado. Olha só, 30 anos de casado. Casei novo, mas conheci minha esposa na igreja. Minha família começou na igreja. Eu tenho um filho que se tornou trompista através da igreja. Quer dizer, é uma ligação muito forte, né? Então, assim, é quase que indissociável, né? Sim. Não tem como... Minha história com música começou na igreja, né? Então, é uma ligação e uma gratidão que eu tenho com a igreja, com esses primeiros professores, é eterna, né? Entendeu? Então, em primeiro lugar, agradeço a ele lá em cima. Fugir de novo da pauta. Para o jovem que seja evangélico, por exemplo, ou melhor dizendo, vamos falar para o pai. Você acha que a música ajuda a aprender o jovem dentro da igreja, depois de Cristo, claro? Porque eu tenho uma experiência com os meus irmãos que é fantástica, que a música proporciona, digo de novo, primeiramente Deus, mas a música ela teve um papel assim fantástico na permanência da gente dentro da igreja. Você acredita isso também, a música? Você acha que ela desenvolve esse papel também do jovem permanecer ali na igreja? Ajuda muito? O que você acha sobre isso? Eu acredito sim. É claro que eu separo as coisas, né? Porque eu vejo assim, quando você toca na igreja, você está desempenhando um ministério, é um serviço, tá? Mas antes do serviço tem que vir a adoração. Então a gente primeiro aprende a adorar e depois vem o serviço. No meu caso, foi meio que o caminho inverso. Eu comecei a tocar na igreja e essa consciência, esse processo de conversão, né, que depois eu comecei a falar, poxa vida, realmente esse é o caminho, realmente é por aqui que eu vou ficar, né? E, nossa, eu não sei se a gente tem tempo, mas eu acho que independente, por exemplo, de crenças, a música é um negócio tão profundo que eu acho que daria uma tese, Pedrão. Acho que daria uma tese. Quantas são as notas musicais? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si.
Tem São muitos 7 notas. Tem muitos 7, né? Então, 7, se você for pegar biblicamente, é o número da perfeição, né? 7 igrejas da Ásia Menor, né? 7 dias na semana, 7 semanas proféticas de Daniel. E aí eu acho que eu estou até me esquecendo de algumas, né? Sim. Mas as coincidências não param por aí, né? Porque se você subdividir uma escala em tons e semitons ali, de dó a dó, você vai descobrir que dá 12, né? 12 Sim. semitons, né? Aí 12 é outro número bíblico forte, Sim. né? 12 tribos de Israel. 12 tribos de Israel, 12 meses do ano, né? 12 apóstolos. Enfim, Ou seja, dá paternidade a Deus, de querendo ou não, né? dá. Eu não sei se está na sua pauta aí, mas a música, ela realmente ela tem uma ligação divina aí. Tem isso. sim. Tem uma arte, é uma arte que realmente ela, se não existisse, seria um hiato aí na humanidade. Aí faltaria isso. Entendeu? Legal. Então, assim, a gente está chegando no término aqui, é a nossa última pergunta, né, Pedro? E então, você já mais ou menos entrou no assunto. Fala um pouquinho mais aí do que é música para você, mas aí pode ser no sentido dentro do que você está falando. E aí você pode passear um pouquinho na parte da igreja, no que ela interfere na sua vida, quais são as emoções que ela te traz, e também ao público quando você vê, porque eu, por exemplo, trabalho, já falei isso aqui em alguns episódios, em música nos hospitais. E eu tenho algumas emoções que eu vejo ali nos pacientes, que é uma coisa fantástica, é uma coisa de você falar assim, cara, a música é um remédio. Para aquelas pessoas, a música está sendo remédio. Então a música ela pode ser usada para diversos fins, tanto para quem é a pessoa que está sendo ali, o instrumentista, o músico, como também para o espectador. O que é música para você? Fala um pouquinho para a gente. Assim, eu sei que é difícil, é uma pergunta muito ampla, mas tenta sintetizar um pouco para a gente. O que é música, então, para você? Rapaz, é difícil. Nossa, música, você pode definir ela de várias formas. Você pode dar um conceito técnico para música, que, sei lá, música é a arte de combinar os sons. Música é som, ritmo, melodia e harmonia. Tá, isso tecnicamente falando, né? Música é a arte de manifestar os sentimentos, né? Aí você já entra para um conceito mais filosófico, mais romântico. Mas a música, se eu fosse definir a música é a única linguagem realmente universal. A música é a única linguagem realmente universal. E por isso eu acho ela tão essencial. A música, ela está presente nos momentos tristes, nos momentos alegres, nos momentos solenes. Você pode ver, por exemplo, a gente acabou de falar num casamento. Numa cerimônia de casamento, tem que ter música. E na festa, também tem que ter música. Entendeu? Então a música ela é algo muito presente, e mesmo que você não se dê conta disso. A música, por exemplo, quando eu entro no meu carro, a primeira coisa que eu faço é ligar o som e coloco lá nas minhas estações prediletas. Mas assim, você poderia usar conceitos filosóficos para definir a música, né? Que a música, ela representa também, é uma arte que representa também muito do tempo que a gente vive, né? Sim. Então eu falo para os meus alunos, por exemplo, Beethoven, ele escrevia as músicas, as sinfonias, os concertos dele. Quais eram as inspirações de Beethoven?
As inspirações eram lá o campo, né? A nobreza passeando lá pelos jardins. Então, o músico daquela época, lá, por exemplo, ele tocava nas festas lá para alegrar a nobreza. E então a influência, por exemplo, do Beethoven, por exemplo, era naquela época não existia trânsito, não existia internet, tecnologia, computador. Então a influência dele era o quê? Era a natureza. Vou escrever uma música aqui para eles dançarem no salão. Então lá, né, Mozart ia lá e escrevia as valsas. Enfim, hoje, trazendo para os dias atuais, quais são as influências dos compositores atuais? É trânsito. Então eles vão lá, vão escrever sobre o caos, né? O trânsito, buzina, né? Brigas, disputas políticas, enfim. E na música popular ela também é assim. Porque a música clássica, o que é, na verdade? A música clássica era a música popular do passado, né? Sim. Falando a grosso modo, era a música popular do passado. Mas é isso. A música ela é reflexo do seu tempo, né? Então, por isso a necessidade da música. A música ela se movimenta, ela está sempre em movimento. Ela é essencial. Ela é essencial. Você pega qualquer outra área, ele vai falar, mas a minha área também é essencial, né? Mas a música como arte, ela realmente assim, não transcende tudo. Transcende, não tem barreiras, eu não sei nem se eu estou me expressando bem. Sim, claro, está muito legal. Porque o conceito de música é tão amplo, né? Eu não tem como você usar apenas uma frase para definir música, né? Por isso. Hoje nós estamos, ele falou de um momento, né? Nós estamos vivendo, isso daqui mudou o mundo, né? Completamente. E eu sempre falo assim que para o bem e para o mal, porque hoje muitas pessoas não têm, os jovens, eu vou conversar um pouquinho com os jovens, né? Eles não querem ouvir 1 minuto de música. Imagine uma sinfonia. Sim. Isso daí é muito triste, porque são consumidores superficiais. Totalmente. Né? Então você vê grandes obras, por exemplo, você pegar Bach, Beethoven, Strauss, Wagner. A gente está falando de centenas de anos e essas obras tão densas, tão lindas. E as pessoas hoje, não só jovens, tá? Mas adultos também, porque mudou o mundo, né? Hoje é tudo aqui, ó, tudo passando. Quase as pessoas não têm paciência para, ouvir um negócio, uma música. A gente está falando de música, vamos falar na música, mas em todos os aspectos é assim. Então a gente pode falar um pouquinho aí para os jovens, tenham paciência. Escutem mais música não importa a sua predileção, se você gosta disso, se você gosta daquilo, mas procura ser um consumidor um pouco mais exigente para você mesmo, para consumir aquilo com mais substância, curtindo melhor aquilo, né? Exatamente. A gente vê hoje pessoas de uma forma assim. A internet ela é muito boa, eu sempre falo isso, a internet é fantástica. A tecnologia, ela se faz necessária demais na área da medicina, na área da música, tudo. É muito importante. Mas a gente tem que saber usar, né, Pedro? O que você acha disso? Eu estava até conversando com o Edu um pouquinho antes de começar. E eu lembrei do controverso Nietzsche. Ele tem uma frase que é incrível, que ele diz que a vida sem a música teria sido um erro, né? E isso é essa frase é fantástica, né? Isso é uma verdade muito grande. E a música, se você parar para pensar, nós humanos não inventamos nada, nós só descobrimos
algo que já era, né? Então, Deus em música está associado a uma essência desde sempre, né? Existem obras, engraçado isso que você falou, existem obras tanto da música erudita, clássica, quanto da popular, que eu ouço assim, eu falo, não é possível. Essa música foi Deus que compôs e ele simplesmente usou a mão lá, por exemplo, de Mozart, Beethoven. Exato. Tem obras assim que você ouve, e de música popular também. Exato. Tem música popular que você ouve e você fala, nossa, mas isso é uma coisa linda. A gente conversa muito sobre isso, né? Não é possível que Deus não usou essa pessoa para compor essa música popular. A gente fala, não é possível, né? Porque tem muita coisa divina nisso aqui. Exatamente. E por isso o apelo reforçado aí do Cris para os jovens, ouçam, realmente, porque a gente dá preferência só para música superficial. Isso pode até te animar, te deixar muito feliz em pequenos instantes, né? Mas a música que enriquece, que enobrece a alma, que faz você repensar as coisas como um todo, é só mesmo você prestando atenção, né? Tem que parar, tem que ouvir, tem que sentir. E é o segredo, né? Sentir. Não, sim, com certeza. Eu estava andando de bike essa semana e estava pensando, né? Falando assim, poxa, a gente perdeu o Rolando Boldrin, perdeu o Gal Costa. E aí eu fico pensando assim, pô, cara, a Gal Costa, para mim, é uma das cantoras que, fenomenais. É uma voz de anjo para mim. É uma voz de angelical. E as coisas da Elis também, né? A Elis, para mim, é ao concurso, assim, é o topo do topo, né, Pedro? Eu sempre falo com o Pedro. E assim, e aí eu fico pensando, caramba, para o jovem de hoje, que a gente está perdendo essas pessoas pela idade e tal, mas quem são os sucessores? Então, por isso que eu falo, jovem, por favor, pesquise mais. Porque nós precisamos, as gerações futuras precisam de pessoas, de sucessores, tais como essas que a gente falou agora há pouco. Porque essas pessoas, devido à idade, elas vão passar. Suas obras vão ficar. E o que é legal é isso. A música, ela tem isso como um presente de Deus também para a gente. Exatamente. É o legado, é a sua obra que fica e a obra é imortal. Mas para que ela seja... E uma coisa da tecnologia, eu sempre falo isso para todo mundo, para os meus alunos. Cara, a gente tem ferramentas, tem Deezer, tem Spotify, tem YouTube, tem inúmeras coisas, plataformas onde você pode pesquisar e ir atrás e conhecer. Então, use-as. Está chegando no final. Eu falo demais, né, Pedro? Mas aqui o assunto é tão bom. Aqui cara. É para falar. Né? Exato. Aqui é para falar. E aí fazia tempo que a gente não gravava, galera. Então, ó, a gente pegou o Edu aqui, que gosta de conversar também. É uma conversa tão gostosa, tão informal, né? É tão gostoso. A gente vai. Se deixasse, a gente ficava aqui, ó. É tipo flow, hein? Ia fazer 4 horas brincando. 4 horas com o Edu aqui. Eu dentro desse assunto aí de apreciação musical, eu tive um maestro que ele falava assim que para você gostar de música, você não precisa conhecer música, né? Porque nós, como os músicos aqui, todos aqui somos músicos, né, dessa mesa aqui, a gente conhece, a gente traduz os símbolos, os sinais, tudo. Mas esse maestro dizia que para você gostar de música, você não precisa entender de música. Você só precisa ter bom gosto. E é exatamente isso que o Cris acabou de falar. Senta, aprecia uma música, ouça um detalhe, presta atenção numa frase, e você fala, caramba, olha que coisa interessante, né? Isso é apreciar a música, né? Exatamente. E aí, com isso, você acaba desenvolvendo o bom gosto. O bom gosto, porque a gente sabe, também não vamos ser hipócritas aqui, né? Existem 2 tipos de música, né? Existe a música ruim
e a música boa. Exatamente. Entendeu? Só existe 2 tipos. Não é que a música clássica é ruim e a música popular é legal. Não, não é isso. Tem música popular que é chata. Tem música clássica que é chata. Tem música popular, muitas, inúmeras. Depois a gente pode fazer uma lista aí de músicas boas, entendeu? Então, não existe estilo ruim. Existe música ruim e música boa. Aproveitando aí que a deixa do Edu, coloca aí, ó, escreve aí no chat aí, eu sei que é gravado o programa, pô, escreve aí a sua música preferida, certo? Faça aí, coloca aí, ó, o meu compositor clássico é esse, meu popular que eu mais gosto é esse, é música tal, por favor, interaja aí com a gente, é legal isso aí. E também. Se vocês quiserem aí uma lista para começar adentrar esse universo, né? Eu passo uma lista de sinfonias e concertos que você pode começar ouvindo e depois você se aprofunda. Tá? Eu não vou começar essa lista com Bruckner, não vou sinfonias de 1h30, porque para você ouvir uma sinfonia dessa, você já precisa ter uma bagagem. Sim. Você precisa começar com coisas mais simples que vão te introduzir nesse universo, né? E vai uma dica também. Você escolhe um cantor que você gosta, um músico que você goste, que vai se apresentar lá na Jazz e vai lá ver. Aí você já vê o Du tocar também. E você já experimenta essa música junto com uma sonoridade orquestral. E olha, a sensação faz muita diferença. Faz né? muita diferença. E a sensação do que o Pedro está falando, de ouvir ao vivo, de assistir e ouvir ao vivo, é algo fantástico. Né? É uma experiência que não... Olha, eu por favor, faça isso uma vez. Tem muita gente que fala que não gosta, mas porque nunca foi lá ver de Sim, pertinho. experimentar e isso. Olha, daí. E tem aquela coisa, né? As coisas que você tem que fazer antes de morrer, né? Uma delas, com certeza, é assistir uma orquestra ao vivo. Exato. Uma delas, cara, com olha, certeza. É de arrepiar. É muito. Você entra de um jeito e sai de outro. Sai flutuando. É algo... Exato. Gente, a gente está chegando ao final. Queremos agradecer demais ao Eduardo Gomes. Ele vai voltar para tocar. E aí nós vamos soltar depois esses vídeos. Exatamente. É uma coisa que a gente está fazendo diferente. Hoje eu estava conversando com o Pedro e a gente até meio que decidiu isso daí, meio um pensando do lado, outro pensando do outro, e os dois falaram, pô, é isso mesmo. A gente vai começar a gravar episódios, porque a gente estava trazendo convidados aqui e tocava dentro da entrevista e tal. A gente achou melhor, né, Pedro, fazer 2 episódios com esse convidado, dividido, porque aí a gente dá atenção especial para a parte musical e dá atenção também para a entrevista, não é verdade? Perfeito. Funciona muito mais, com muito mais eficácia. E assim você curte melhor, né? Que aí você vai pegar aí 2 episódios, vai conhecer melhor o nosso trabalho. Então a gente quer agradecer. Pedro quer dar as considerações finais, falar dos seus projetos também. Olha, tenho certeza que você tem coisa boa aí. Foi uma alegria muito grande aqui estar com o Edu. Como é que foi entrevistar seu professor? Foi muito bom, ele vai voltar. Os projetos aí não param, né? A gente não pode parar nunca. Lá no Instagram você vê lá o meu perfil como celebrante de casamentos, que é o celebrante_PRJ, mas agora tem um novo lá, é Pedro.mestre de cerimônias. Estou fazendo também, alargando as terras, né? Fazendo cerimoniais de debutantes também, formaturas, né? Então, fiquei sabendo, o negócio tá chique demais, vamos estar ampliando aí. Isso, ampliando os horizontes. Então a gente deixa um nicho de casamento concentrado. Esse é o foco, é aquela cereja do bolo do trabalho, né? Que gosto e me dedico muito para isso. Mas as celebrações como um todo é algo muito, muito gostoso de fazer. E é isso, o projeto aqui do Good Times Cast, né? É um projeto muito gostoso, tende a crescer e
vem com a gente aí. Exatamente. Acompanha a gente nas redes sociais. Quero falar para você que isso para nós é muito bom. Compartilhe os episódios. Então a gente tem aqui, você tem na televisão aqui, ó, GTcast Good Times, né? É o nosso endereço aí nas redes sociais. Podcast Good Times, é isso? Podcast Good Times. Tudo junto, sem underline, sem Exato. hífen, sem nada. Podcast Good Times. Por extenso. E a gente tem no YouTube, a gente tem com o mesmo nome, o nosso canal. E a gente quer agradecer também os nossos colaboradores aqui, os nossos amigos, que sem eles nada disso aconteceria. Ao Edu Vicentini, ao Tiago, que sempre está conosco. Meninos, fantástico. Muito obrigado. Pô, a gente tem que agradecer esses caras, porque sem eles não acontece nada. Acontece, não, Pedro? Nada, em hipótese alguma. Muito obrigado, meninos. Valeu demais. Edu, quer falar sobre as suas redes sociais também? Ou falar sobre a orquestra? Qual vai ser o próximo concerto? A gente está lembrando que hoje a gente está que dia que é hoje? 17, né? Sim, 17 de novembro. Nessa data aqui, tem algum concerto próximo aí, Edu? A agenda dele tá cheia já, com certeza. Não, vai ter um concerto agora, acho que a semana que vem, eu não sei o dia exatamente, com a Margareth Menezes. Mas eu continuo na jazz, né, claro, e o próximo concerto que a gente vai fazer é a semana que vem com a Margareth Menezes. E eu também toco na GRU Sinfônica de Guarulhos, uma orquestra onde os músicos, além de atuarem na orquestra, também atuam como professores nos céus da cidade. Que legal. Um projeto super bacana. A gente ensina música para a criançada de lá, de Guarulhos, e é um projeto mantido pela Prefeitura de Guarulhos. Muito bacana, realmente. Belíssimo projeto. Muito bacana. Eu também aproveitar, acho que é a minha última fala, agradecer o convite, Pedro. Tá? Foi muito bacana passar esses momentos aqui com você. Obrigado, viu, Cris? Eu bacana que agradeço, te conhecer aí. Nós que agradecemos. Valeu mesmo, viu? Espero outras oportunidades aí. Tá foi bom? Incrível. Obrigado de coração aí. Bom, obrigado, pessoal da técnica aí. Edu, né? Tiago. Valeu mesmo. Obrigadão. E olha, acompanha aí, porque a parte 2, que é o próximo episódio, ele estará tocando. Então, por favor. Olha, Cris, você perguntou das redes sociais. Eu sou meio da idade da pedra, eu só tenho Facebook e WhatsApp, né? Eu estava falando pro Pedro aqui que eu vou fazer o Instagram, eu fico sempre resistente, né? Mas vou fazer um Instagramzinho assim, tá bom? Eu tenho Facebook, alguém lá quiser procurar lá, me adicionar, Eduardo Gomes. Eduardo Gomes. Tá bom? Maravilha. Bom, então, galera, muito obrigado, nos acompanhe, compartilhe esse episódio. Quero pedir para você, então, colocar aí no chat todos os assuntos que a gente falou. O Edu vai colaborar também, colocando aí algumas opções de que você pode, e a gente pode colocar também, né, Pedro? De opções aí para você já começar escutando, exato, né? Exato. Dicas para quem quer começar a apreciação ouvir. musical. Apreciação, é isso aí. Muito obrigado, galera. Até o próximo episódio. Um forte abraço a todos. Valeu, gente. Tchau, um beijo para vocês.